Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. Hoje nessa aula eu quero conversar com você aqui sobre como é viver à luz da inspiração, da autoridade e da suficiência da palavra de Deus. Deixa eu te fazer uma pergunta. Se você realmente acredita que a Bíblia é a palavra de Deus, que ela foi preservada por Ele, pelo próprio Deus, para você, não seria ela o bem mais valioso, o bem mais prezado, o bem mais estimado que você tem na sua vida? Deixa eu te fazer outra pergunta. Você não estaria sempre à procura de cada oportunidade para compartilhar a gloriosa mensagem das Escrituras para as outras pessoas? E você não se lamentaria por aqueles momentos em que você tivesse de confessar que você ignorou e que você resistiu à mensagem da palavra? A palavra de Deus, ela não moldaria a maneira como você aborda cada área da sua vida? E outra pergunta, e a sua hora favorita do dia não seria aquele momento de silêncio, de reflexão, quando você pode se distanciar das outras pessoas, se distanciar um pouco das suas responsabilidades, trazendo um momento só para você, o Senhor e a sua palavra? Deixa eu te dizer, se a Bíblia que a gente tem em casa, e essa Bíblia que a gente pode segurar nas mãos, essa Bíblia que eu acabei de descrever, se ela fosse tão importante, nós seríamos diferentes. Mas infelizmente, para muitas pessoas ela não é. Muitos de nós gastam o seu tempo diariamente com outras coisas. Muitos de nós temos um baixo nível de instrução bíblica e muitos de nós carecemos de uma compreensão teológica clara. E muitos de nós ouvimos muitas vozes que influenciam a nossa vida e que, do ponto de vista funcional, essas vozes às vezes desfrutam de mais autoridade do que a própria Escritura nas nossas vidas. Muitos de nós nos alimentamos da Bíblia só uma vez por semana, quando a gente se reúne na igreja, no culto, na missa ou em qualquer lugar que você vai. Não é à toa que ela não influencia o nosso senso de identidade, da maneira como a gente toma as decisões. Ela não tem influenciado muitas vezes a forma das nossas amizades, a forma como a gente aborda a nossa formação, a maneira como a gente dedica aos nossos empregos, à nossa carreira. Ela não tem influenciado muitas vezes a maneira como a gente aborda o nosso namoro, o nosso casamento. Ela não tem influenciado muitas vezes como nós criamos os nossos filhos, a forma como nós lidamos com os conflitos, a forma como lidamos com o sucesso, como lidamos com o fracasso. Ela não influencia aquilo que a gente vai fazer com o nosso dinheiro, onde a gente vai procurar realização. E principalmente, muitas vezes a Bíblia não nos influencia na forma como a gente lida com as dificuldades. E isso é entristecedor. Isso é triste para nós. E isso não deveria causar uma surpresa na gente. Sobre vários aspectos e em muitos lugares, a igreja, ela é simplesmente um exército, mas um exército disfuncional. Disfuncional por quê? Porque ele gasta mais tempo lidando com os fracos, com os enfermos, com os feridos. E isso não é errado. Mas às vezes a gente esquece de conquistar a próxima colina
Às vezes a gente esquece de crescer fielmente nas Escrituras. Às vezes a gente esquece que a gente precisa crescer no Evangelho. Se eu pudesse ouvir e observar um mês da sua vida cotidiana, me fala, o que eu ia concluir sobre o lugar que a palavra de Deus tem na sua vida? Que conclusão eu chegaria? Além da nossa salvação, da presença de Deus que habita dentro de nós que somos seus filhos, precisamos entender uma coisa. A nossa Bíblia é a dádiva mais preciosa, mais valiosa que recebemos do Senhor. Mas a grande questão é, a nossa vida cotidiana, a nossa vida do dia a dia, a gente age de fato como se realmente a Bíblia fosse? Como se a Bíblia fosse especial para nós? O apóstolo Paulo, ele traz uma palavra muito importante para Timóteo. Quando ele vai falar para Timóteo, ele diz assim, lá na sua primeira carta, na sua segunda carta, Timóteo, capítulo 3, ele diz, desde a infância você conhece as Escrituras Sagradas. E são essas Escrituras que são capazes de tornar você sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Deixa eu te dizer uma coisa, sem a Bíblia não existe e não haveria nenhuma narrativa da redenção. Não haveria nenhuma mensagem clara do Evangelho. Não haveria nenhum conhecimento dos atributos de Deus. E muito menos, gente, haveria o conhecimento do pecado. E também da oferta, ou seja, do perdão de Deus pelo pecado. Não existe outra ferramenta mais central que nos traga a obra de resgate, a obra redentiva de Deus, do que a sua palavra. Essa palavra que é revestida pelo poder do Espírito Santo. Deixa eu te dizer uma coisa, sem a Bíblia, a gente estaria irremediavelmente perdidos. Sem Deus, sem esperança nesse mundo terrível, nesse mundo caído. A obra de salvação de Deus, ela não está terminada. Ele ainda está trabalhando nos nossos corações, ele ainda está expondo o pecado que é remanescente em nós. E à medida que a gente vai se expondo à palavra, ele vai nos convencendo daquilo que a gente está errado. Ele vai nos capacitando pela sua graça a viver de maneira totalmente nova. A palavra de Deus, gente, ela é essencial. Não apenas por causa da graça justificadora, mas também por causa daquilo que as Escrituras chamam de graça santificadora. Então deixa eu te dar um conselho. Se você realmente quer crescer na graça, como um solteiro, como estudante, ou como um profissional, ou como um pai, como uma mãe, como um marido, como uma esposa, lá no seu trabalho, ou diante dos seus vizinhos, ou ainda mais como um membro do corpo de Cristo, não tem segredo. Você precisa se comprometer com o estudo regular da palavra de Deus. Você precisa estar totalmente preocupado com uma vida de pensamentos e desejos que vão agradar ao Senhor. Aí então, você pode dizer que vai viver segundo a palavra de Deus. Deixa eu te falar. Se você estiver se sentindo derrotado por causa dos pecados, você deve correr para Deus em confissão.
mas você também deve correr para a palavra dele. Se como um pai você luta com a ira ou tem muitos conflitos aí no seu casamento, você deve recorrer a Deus em busca de ajuda. Porém, você tem que fazer isso buscando o seu principal instrumento de ajuda, que é a palavra dele. Se você aí está se sentindo oprimido pelo medo, se você está dominado pelo desânimo, pode ser que você precise buscar ajuda em outras pessoas, e isso não é errado. Mas também você precisa do conselho, do encorajamento da palavra de Deus. Se a sua vida parece não ter sentido, parece não ter propósito, é a palavra de Deus que sempre vai te dar um motivo para se levantar todas as manhãs. É ela que vai te dar um propósito pelo qual vale a pena você viver. Deus usou a sua palavra para salvar você. Agora ele está usando ela para continuar a salvar você por meio da sua palavra, até que a obra dele esteja completa em nós. E eu quero trazer aqui alguns pontos importantes sobre a palavra de Deus. O primeiro é que a palavra de Deus aponta. A Bíblia diz, lá em 2 Coríntios 5,15, e é interessante esse texto que contém uma frase pequena, mas ela é explosiva em suas implicações, né? E ela também aponta para uma das funções mais importantes da palavra de Deus na vida de cada um de nós. Um trecho lá desse texto diz que ele morreu por todos, para que aqueles que vivem possam não viver mais para si, mas viver para aquele que por eles morreu. O apóstolo Paulo está dizendo aqui que o DNA do pecado é o egoísmo. O pecado, gente, ele nos coloca no centro do nosso mundo. E ele faz a vida querer girar à nossa volta. O pecado, ele está sempre relacionado com o foco em nós mesmos. E em buscar a glória para nós mesmos. Ele é motivado pelo aquilo que a gente quer, por quando a gente quer e como a gente quer. O pecado, ele transforma todo ser humano em um ladrão da glória de Deus, porque a gente quer tomar para nós aquilo que só pertence ao Senhor. O pecado, ele é autocomplacente. O pecado, ele é autoengrandecedor. É ele, o pecado, que nos faz pensar que a gente é justo demais, que a gente é sábio, que a gente é forte, quando na realidade a gente não é. O pecado, ele nos transforma em rebeldes, que não querem de maneira nenhuma se submeter à lei de Deus, que não querem se submeter a nada que não seja nosso. O pecado, ele nos faz escrever histórias em que a gente se coloca no centro do palco, em que a gente exige atenção, exige o crédito e a gente acha que a gente merece tudo. Mas uma das coisas mais importantes que a palavra de Deus faz é apontar, é nos confrontar, é nos mostrar outra história. E nessa história, nós não estamos no centro do palco. Nessa história, nós recebemos vida e fôlego para servir aos propósitos de outra pessoa, pelo bem e pela glória de outra pessoa. A história da Bíblia, ela começa com Deus no centro.
ela narra a grande guerra em torno da glória, mas com o grande capitão, com o grande general que é Cristo, que obtém essa vitória por meio da sua morte. Essa guerra que começou lá em Gênesis capítulo 3, na queda, ela vai continuar até que seja finalmente vencida. E tudo que existe sirva para a glória de Deus. Essa história, ela nos lembra que a glória para nós mesmos é uma suprema disfunção humana. E ela é sempre autodestrutiva. Ela nos ensina que adorar a nós mesmos é uma escravidão. Que alguém só encontra a verdadeira liberdade quando a gente tem a capacidade de entregar o nosso coração para adorar a Deus. A Bíblia nos lembra que vir a Cristo em arrependimento e fé não é apenas abandonar o nosso pecado e receber o perdão pela fé. Mas é também, gente, é também renunciar à nossa glória humana para que Ele seja glorificado. Mas tem uma coisa, tem algo que cada um de nós precisa entender. Cada um de nós. Enquanto o pecado ainda habitar dentro de nós, haverá no nosso coração uma guerra em torno, em busca dessa glória. Então deixa eu te dar um conselho. Todos os dias, eu e você precisamos enxergar novamente que a vida em que a gente foi acolhido tem e deve sempre ter Deus no centro, não nós. Todos os dias nós precisamos de uma mensagem que nos aponte para Deus. Todos os dias nós precisamos ser lembrados de que a vida, ela não tem nada a ver com o nosso conforto, ela não tem nada a ver com o nosso sucesso, ela não tem nada a ver com os nossos planos, ela não tem nada a ver com quantas pessoas admiram a gente, quantas pessoas seguem a gente nas redes sociais. Essa glória, ela não tem nada a ver com o tamanho da nossa casa, com a sofisticação dos nossos móveis, com o tamanho do nosso carro, com o modelo do nosso carro. Não. A vida que eu e você precisamos buscar, ela tem a ver com Deus, com a sua glória, com os seus propósitos em nós e também por meio de nós. E a Bíblia nos aponta isso, do início ao fim. A glória centrada em nós mesmos vai fazer da gente um pai ou uma mãe terrível, facilmente irritável, críticos, propensos a julgar todo mundo. Esse tipo de glória, ele vai transformar o seu casamento, por exemplo, numa guerra. Numa guerra para ver quem consegue o que quer primeiro. Uma guerra egoísta. Essa glória para si, ela vai fazer de você uma pessoa exaustiva, que acha que só tem direitos, que acha que só tem privilégio. Essa glória do pecado, ela vai impedir que você se sinta satisfeito com as coisas. E ela vai tornar mais natural que você seja uma pessoa que reclame, ao invés de ser uma pessoa que agradece. Essa glória do pecado, ela vai fazer você mais conhecido por aquilo que você exige do que por aquilo que você oferece. Ela vai fazer com que você sempre receba o crédito por aquilo que você jamais poderia ter ganho ou produzido por conta própria. Essa glória do pecado, essa busca de si mesmo, vai fazer constantemente que você se sinta ameaçado e com inveja dos outros.
essa glória do pecado, ela vai transformar você num consumidor lá na igreja. Em vez de ser uma pessoa participativa, em vez de ser uma pessoa comprometida com a obra, você vai ser apenas um consumidor. Essa glória centrada no ser humano, ela nos engana, ela nos distrai, ela nos aprisiona. E por fim, ela pode nos destruir. Ela deixa em seu rastro uma montanha de entulho. E ela deixa um monte de pessoas feridas ao nosso redor. E ela nunca produz bons frutos. A glória centrada na gente, no ser humano, é um argumento a favor de quanto a gente precisa da palavra de Deus em nossos corações. E o quanto a gente precisa da palavra de Deus em nossos pensamentos a cada dia da nossa vida. Nós precisamos que a palavra de Deus nos aponte uma vez mais para a glória maior do que a nossa. Para a única glória que poderá satisfazer completamente o nosso coração. Nós precisamos ter a nossa história diariamente, progressivamente incorporada na história daquele que nos criou, daquele que nos projetou para viver para a sua glória e não para a nossa glória. Nós precisamos ser lembrados todos os dias de que o evangelho da graça de Jesus tem no centro o senhorio de Cristo, apenas de Cristo. Nós precisamos ouvir repetidamente, todos os dias, do mesmo jeito que os discípulos ouviam, que a gente precisa estar disposto a abandonar tudo para segui-lo. Nós precisamos ser humilhados. Nós precisamos ser tirados a toda hora desse foco que é muitas vezes voltado para nós mesmos. E a gente, eu e você, a gente precisa sentir o entusiasmo. A gente precisa sentir esse entusiasmo se acender em nós novamente. A gente precisa reconhecer que não há nada mais libertador, que não há nada mais satisfatório, que não há nada mais restaurador do que viver para a glória de Deus. Isso significa que a palavra de Deus, sua palavra, ela nos aponta continuamente para a centralidade da sua existência e da sua glória. Na próxima aula, eu vou falar com você sobre mais um ponto da palavra, ou falar sobre aquilo que a palavra nos ensina. Até a próxima semana, se Deus quiser. Deus abençoe você.